Olá, eu sou Sandra, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Constante Devir. Gente, eu pensei em gravar esse vídeo pra vocês porque chegou hoje um livrinho aqui que eu comprei na Amazon. E aí, eu tava muito ansiosa. Esse livro tava assim com um valor bem, sabe? E aí teve a Black Friday e ele ficou pela metade do preço. Olha aqui, O Direito de Não Ter Filhos, de Carla Patrícia Marques Correia. Ela é advogada, acho que ela tem uma conta famosinha no Instagram e no YouTube, tá? Vou ver se eu acho e deixo o link aqui. Como eu não tenho Instagram, eu deixo do YouTube. Tava com muita vontade, ele não é grande, tava com muita vontade de ler esse livro. E acredito que aqui ela vai falar sobre a evolução da lei de 96, que é de planejamento familiar, e que passou por uma alteração, não é? Por exemplo, antes, para uma mulher ou um homem se esterilizar, precisava do consentimento do cônjuge, e agora não precisa. E antes era até 21 anos, não, 25, e agora 21 anos. Tanto a mulher podendo fazer laqueadura ou salpingectomia e o homem vasectomia. Mas enfim, vamos falar sobre a lição que tem tudo a ver com esse livro. A lição de hoje. Sim, gente, ser mãe é uma escolha e eu não quero ter filhos. Eu não quero ser mãe. Vamos conversar sobre isso. Nos meus 38 anos, uma das maiores certezas que eu tenho é que eu não nasci para ser mãe. E no início do vídeo eu já vou deixar claro que para muitas mulheres não é uma escolha, porque tem pessoas que têm realmente problemas nos seus órgãos reprodutivos e não podem gerar uma vida. Então eu me solidarizo com todas essas mulheres que precisam se submeter a tratamentos dolorosos, caros, para poder viver esse sonho da maternidade biológica. E, gente, esse tema é muito polêmico, eu sei, e eu vou falar a partir da minha perspectiva, porque eu acredito que quando a gente fala o que a gente pensa sobre as nossas escolhas, isso pode também reverberar no coração de muitas outras que estão com dificuldade para assumir o seu não desejo de ser mãe, como aconteceu comigo. Há alguns anos, quando alguém perguntava: Sandra, e quando é que vem o filho? Ainda mais quando você é heterossexual, é casada. E eu falava: mais pra frente, depois do doutorado. Enfim, como existe a maternidade compulsória, sim, nós vivemos numa sociedade em que se acredita que existe o instinto materno. E eu sugiro para vocês a leitura O Mito do Amor Materno, de Elizabeth Banditer, assim, algo assim, que ela justamente vai falar toda essa historiografia, como foi criado esse amor materno, esse instinto materno, onde a sociedade crê que toda mulher nasceu para ser mãe. Tanto que desde pequenas colocam nas nossas mãos bonecos que se parecem com bebês e a gente já começa a brincar como que num treinamento para viver uma maternidade futura. Claro que a maternidade pode estar no desejo e é a felicidade de muitas mulheres, eu não nego isso. E o fato de eu não querer viver a maternidade na minha vida, eu não estou aqui para ofender ninguém que crê que filho é uma bênção. E realmente, filho é uma bênção para quem deseja ter um filho. Gente, eu já ouvi tanta coisa, sabe? E li vários livros nos quais muitas mulheres que tomaram essa decisão e tiveram que bancar essa decisão, colocavam assim: 40 razões para não ter filhos, 100 motivos para não ser mãe. Porque ninguém fica muito tranquilo, sabe? Quando uma mulher saudável, que pode gerar, diz: eu não quero ser mãe.
como assim? Como sua vida vai ter algum sentido? Como você vai ser uma mulher completa se você não for mãe? Você tem que ser mãe. Eu já ouvi isso, gente, eu acho extremamente ofensivo e invasivo, sabe? Eu acho que isso está na esfera da decisão pessoal, da decisão do casal. Então, se alguém diz para você que não quer ter filhos, respeita. Mas sempre quando eu dizia não quero, isso gera uma inquietação em muitas pessoas que escutam. É possível uma mulher escolher não ser mãe? Sim, gente, é possível. E eu posso aqui enumerar algumas frases que eu tenho ouvido ao longo dos anos. Eu acho que o benefício de estar se aproximando dos 40 anos é que as pessoas começam a perguntar menos e vão se acostumando de que você escolheu um outro estilo de vida. Mas eu me recordo de uma vez ter encontrado um parente. Gente, era a primeira vez que eu estava conhecendo, tá? Tava vendo pessoalmente aquele parente. E ele disse assim: você tem que ser mãe, senão você não vai saber o que é o amor verdadeiro, a verdadeira felicidade. Porque eu me sinto muito feliz quando eu chego em casa, cansado do trabalho, e o meu filhinho se deita no meu peito, e eu sinto aquele calor, eu vejo aquele sorriso. Eu disse: puxa vida, eu fico feliz por você. Mas o meu conceito de felicidade é outro. Eu sou feliz justamente pelo contrário, por eu chegar em casa, cansada do trabalho, e não ter ninguém dependendo de mim. E aí, as pessoas dizem assim: você é egoísta. Como assim você não quer ser mãe? Se sua mãe tivesse decidido não ter você? Gente, primeiro, se minha mãe tivesse decidido não me ter, eu não estaria aqui batendo esse papo com vocês. Então eu não teria crise, eu não teria sofrimento, porque eu não teria existência. Segundo, eu estou sendo egoísta em relação a quem? A uma criança que não nasceu? Eu estou sendo egoísta? Gente, toda escolha é egoísta. Será que se eu decidir ter um filho para me realizar como mulher, não tem egoísmo nisso? Se eu quiser ter um filho porque eu quero educar um ser humano do meu jeito, porque eu não quero ficar sozinha na velhice, porque eu quero um ser humaninho aí no mundo que tem o meu DNA e o meu rosto, isso também não é egoísmo? Gente, todo mundo escolhe e faz as suas decisões a partir de si. Mas quando eu decido não ser mãe, eu estou prejudicando quem? Nesse planeta de recursos escassos, de tanto sofrimento, de tanta violência. À medida que eu evito colocar mais um ser humano no mundo, eu estou sendo egoísta em relação a quê? Ou em relação a quem? E eu pergunto para essas pessoas que já me confrontaram e disseram assim: Sandra, você não tem medo de ficar sozinha na velhice? Quem vai tomar conta de você quando você estiver velha? Mas a egoísta sou eu, que escolho não ter filhos. Bora lá. Gente, desde quando filho é garantia de não solidão na velhice? Se você fizer uma visitinha em vários abrigos, casas de idosos, você vai ver que grande parte dos idosos que está lá tem filhos, e às vezes numerosos filhos. E sabe qual é o problema? Não é estar numa casa de repouso. Eu sempre digo, eu quero escolher qual a casa de repouso que eu vou ficar quando eu não puder morar mais sozinha. Mas eu vou me colocar lá, não vai ser ninguém. O problema é que muitos que têm filhos não podem escolher aonde vão passar os últimos dias da sua vida, porque são muitas vezes depositados em asilos que eles não escolheram ficar, e longe da sua casa, longe daqueles que eles amam e que eles dedicaram a vida. Então, filho não é previdência.
Não é, gente, não é garantia. Então, e ter um filho para cuidar de mim quando eu estiver velha, quando eu estiver idosa, para mim é colocar uma carga em um ser humano que ainda nem nasceu, extremamente. Isso é egoísmo. Para mim, isso é egoísmo. E aí eu já fui confrontada com outra pergunta assim: Sandra, mas você não tem medo de se arrepender? Porque vai chegar um dia que você pode se arrepender e não vai poder voltar atrás, porque mulher tem o quê? O relógio biológico, não é isso? Galera, olha o nome desse canal, Constante Devi. A gente muda muito. Eu já me arrependi de várias decisões que eu tomei na vida. Nós somos seres humanos. Podemos nos arrepender sempre. Mas quem vai arcar com as consequências das minhas escolhas? Eu sou uma mulher adulta. E a Sandra, de 38 anos, tem certeza que não quer ser mãe. Mas vamos supor que a Sandra de 45, de 50, de 60, se arrependa e diga: poxa, eu deveria, no meu período produtivo, ter gerado uma vida. Mesmo assim, eu vou poder viver a maternidade, não biológica, mas eu posso adotar se eu quiser. E caso eu não adote, eu vou ter que arcar com a consequência da minha escolha. Sabe o que eu acho mais perigoso, gente? Sabe o que eu acho mais problemático? Não é se arrepender de não ter tido filho. É você ser mãe, ser pai e se arrepender e ver: putz, não era para eu ter sido mãe. O que é que você faz com esse arrependimento? Me diga. Você vai poder devolver o seu filho para o útero? E, gente, me ajudou muito ler um livro. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Mães Arrependidas. Aqui. Eu li esse livro, é de uma socióloga israelense que ela não quer ser mãe, né? Ela decidiu não ser mãe. E ela foi muito confrontada e perguntaram as mesmas coisas. Você é egoísta, e se você se arrepender de não ter tido filho? Ela então disse: por que só perguntam para quem não quer ser mãe se tem medo de se arrepender? E quem decide ser mãe? Ou quem é mãe por acidente, que é o que acontece muitas vezes? As pessoas não refletem, não planejam e acham simplesmente que faz parte do script da vida. A gente aprende na aula de biologia. O ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. É tudo feito para a gente não refletir. E aí ela entrevista várias mulheres que não colocaram seus nomes aqui para que os filhos não soubessem, enfim, para preservar os filhos, e que dizem: eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe. E a gente sabe que nessa sociedade patriarcal, o filho, gente, é da mãe. Quando tem uma separação, muitas vezes o pai, que não é cobrado do mesmo modo que uma mulher é cobrada, manda uma pensão e pega a criança de 15 em 15 dias. E quando ele ainda está passeando no parque, alguém chama de grande pai. Nossa, se troca uma fralda, meu Deus, que herói. Sendo que quem, gente, muitas vezes tem seus sonhos tolhidos, são sacrificadas, são as mulheres. E quantas mulheres que não querem ser mães, muitas vezes para permanecerem num relacionamento amoroso, dão para o esposo, dão para o companheiro um filho de presente. Filho não é algo que você dá a ninguém, gente. Filho não é um tênis que você compra no shopping, uma calça que você dá a outra pessoa. Eu não posso gerar uma criança para agradar ninguém. Isso seria extremamente egoísta e irresponsável. Eu só posso gerar uma vida, ou eu só posso adotar uma criança que para mim tá igual, tá? Essa maternidade, tanto biológica como adotiva, se eu quiser vivenciar isso, pelo bem daquela criança, pelo bem daquele ser humano. Outra coisa, gente, esse vídeo pode estar desconexo, mas enfim, espero que vocês estejam me entendendo.
E mesmo quem não estiver entendendo, enfim, deixe aí suas impressões nos comentários. Vocês já ouviram algo assim? Ou você foi aquela pessoa que não entendeu quando alguém disse que não queria filho? Tem uma coisinha... Ai, gente, eu tava lembrando e agora esqueci. Peraí que eu vou lembrar. Ah, sim, que as pessoas sempre dizem: você deve odiar a criança. As pessoas imaginam que quem não quer ter filho pega criancinhas, joga num caldeirão, faz sopa de criança e toma antes de dormir. Gente, a maternidade se resume a criar uma criança? E não quer dizer que eu odeio criança, gente. Simplesmente eu não quero ter a minha criança. Eu não quero criar minha criança. Eu amo meus sobrinhos, tenho uma relação com eles. Eu não vou maltratar as crianças. Eu apenas não quero ter a minha criança. Vocês entendem? E assim, como as pessoas reduzem as outras e dizem assim: você não vai conhecer o amor incondicional, como se o amor verdadeiro fosse só aquele existente entre mãe e filho. Gente, se isso fosse real, se isso fosse natural, não teriam muitas mães que abandonariam os seus filhos numa lata de lixo, numa rua, não dariam para adoção. Mas sabe por que isso acontece, gente? Porque às vezes a pessoa tem filho sem planejamento. Às vezes a pessoa está ali vítima do estado puerperal, com depressão pós-parto. Porque sim, até as mulheres que sonham com a maternidade, em viver a maternidade, podem viver momentos desafiadores logo após o nascimento dos seus filhos. E pode não acontecer logo aquela conexão que o mundo todo promete. Ah, na hora que o bebê estiver nos seus braços, toda a dor vai sumir e você vai encontrar o sentido da vida. Gente, eu acho isso tão perigoso. Para mim, o sentido da vida nunca pode estar depositado em outro ser. Imagine o peso para esse ser humano que você vai colocar no mundo, se ele for a sua felicidade. Se o seu sentido da vida como mulher for simplesmente ser mãe. É uma missão linda, é uma vocação linda. E eu fico feliz se você quer viver esse sonho, esse projeto. É algo lindo, é algo divino. Se você deseja, viva plenamente. Mas o seu filho não pode ser o sentido único da sua vida. Não pode ser a sua felicidade única. Gente, é tão bizarro quando eu ouço, assim, de algumas amigas dizendo que tem um filho e a sociedade fica ainda pressionando. Ah, você tem que ter outro. Você não vai deixar seu filho sozinho. Ah, porque quem tem um não tem nenhum. Gente, isso é o que? É biscoito? Ah, porque se você ficar velha e se acontecer alguma coisa com esse, você vai estar desamparada. Gente, quem tem filhos e quem não tem filhos precisa poupar, guardar dinheiro para a velhice, trabalhar o seu emocional, o seu espiritual, aprender a gostar da sua companhia para não viver dependendo econômica e emocionalmente de ninguém. Então um filho não pode ser o sentido da minha vida. Eu posso querer viver porque eu quero viver a maternidade. E reparem que é um desejo meu. Aquela criança, aquele ser humano não pediu para vir ao mundo. É um desejo seu. Então você vai arcar com as consequências de viver as delícias e as dores da maternidade. Mas enfim, ai meu Deus, quase 20 minutos. Eu sabia que eu ia falar muito. Eu me empolgo. Depois eu posso até trazer mais livros que me acompanharam, gente, nesse processo de me conhecer e hoje poder assumir aqui, publicamente, dizendo o seguinte: eu tenho 38 anos, não tive filho ainda, não é porque eu tenho nenhum problema no útero, não é porque eu estou adiando, é porque eu não quero. Eu não
tenho desejo de ser mãe. Eu nunca tive. Então eu não vou ter para agradar ninguém, tá bom? Eu não quero ser mãe e tá tudo bem. Existem outras formas de realização, existem outras formas de felicidade. Talvez eu nunca experimente a alegria de segurar um bebê e perceber aquele olhar de um ser tão dependente de mim, que saiu de dentro de mim. Eu nunca vou experimentar isso, e que é algo belo, é algo divino. Mas eu faço muitas outras experiências que também me realizam. Eu consigo me conectar com pessoas, com meus pais, com os meus irmãos, com meu esposo. Sentir um amor divino, que não é esse amor de uma mãe para um filho, mas é amor, sabe? Eu não sou uma mulher incompleta, infeliz, amargurada, porque eu não tenho filho. E eu quis, sobretudo, fazer esse vídeo para que você que está me ouvindo agora, me assistindo, se você estiver na dúvida, se questione, pare, reflita e veja: eu desejo ser mãe? Eu quero criar um ser humano? Eu quero ter essa responsabilidade até o fim da minha vida? Tem gente que diz assim: quem não quer ser mãe é porque quer viver na irresponsabilidade, como adolescente, não tem maturidade, não quer cuidar de outra pessoa. Gente, a gente pode cuidar de tantas outras pessoas. É só olhar para o lado, não é? E eu digo para vocês, eu escolho as minhas batalhas. Uma mulher que não é mãe não quer dizer que tem uma vida fácil, uma vida sem problemas. Vai ter problemas, mas assim, eu já tenho tantos problemas nessa vida que ser mãe sem querer seria atrair um problema maior ainda. E sendo irresponsável, trazendo um ser humano para o mundo. Então eu olho para a minha vida, eu tenho condições de ter uma criança hoje? Teria. Economicamente, emocionalmente, teria. Mas eu decido não ter. E quero ser respeitada por esta decisão. E quero pedir que você também respeite a escolha de outras mulheres. E eu falo diretamente com mulheres porque os homens não são cobrados nem um décimo quando dizem que não querem ser pais. Mas as mulheres são sempre julgadas, condenadas. Então é isso, gente. Obrigada por ouvir aqui o meu desabafo. Depois eu trago mais conteúdo para vocês, se vocês gostaram desse vídeo. Então essa é a lição, uma das mais importantes que eu descobri na minha vida. Ser mãe é uma escolha.